Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, sou Regina Barros, taróloga aqui do canal Céu Rosa. E hoje nós vamos falar do quê? Vamos ver aí a previsão para os aquarianos no mês de julho. Então, para você que tem Lua, Sol, Vênus, Ascendente, Júpiter em Aquário, esta leitura é para você. Para que vocês possam contribuir aí com o meu trabalho, como forma de gratidão, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, ok? Deixe o seu like, ative os sininhos da notificação, para que toda vez que eu vier aí com uma nova postagem, vocês possam ser notificados. Lembrando que esta é uma tiragem coletiva, então não vai ressoar com todo mundo. O que não for para você, você solta e libera aí para a espiritualidade, ok, meus amores? Na descrição desse vídeo eu vou deixar aí o meu contato para agendamento de consultas, ok? E o @ do Instagram para que vocês possam ir lá também conhecer o meu trabalho. Lá nós fazemos as lives, né? Tem tiragem durante a semana, ok? Ocorrem algumas promoções, então é bem bacana o conteúdo também. Bora lá, meus amores, o que nós vamos ver aqui? A energia central dos aquarianos, a área financeira, vida afetiva, família, espiritualidade, obstáculo, conselho e futuro. Bora lá. Futuro aí, quando eu me refiro, são os próximos meses, ok? A energia de vocês. Bora lá, meus amores. Uma carta central para os aquarianos. Deixe o seu comentário se essa leitura ressoar com você, ok? Uma carta, por favor. Bom, então nós temos aqui o 9 de espadas, ok? E o 6 de copas no fundo do deck. Então esse 9 de espadas vem dizendo aí que os aquarianos, eles estão despertando, né? Eles estão acordando, eles estão saindo de uma situação, de sofrimento, ok? Então é como se vocês estivessem aí fazendo um fechamento, né? Caminhando para um encerramento de ciclo. Vocês ganharam aí entendimento dessa situação, entenderam que é possível e é preciso, ok? Ultrapassar as dificuldades, né? Então eu vejo aqui algumas pessoas se desapegando de pensamentos, ok? Se desapegando aí de crenças, se desapegando de situações. Isso causou bastante dor, né? Então o aquariano, ele começa o mês de julho ainda com esse resquício desse sofrimento, né? Com esse resquício dessa situação. Mas vocês aí abriram os olhos para essa situação. Então, muitos de vocês aí estão colocando um basta na situação, né? Chega de sofrer, aqui não dá mais, não dá para depositar todos os ovos num único cesto, ok? Então vocês estão com essa questão do despertar, né? Estão em busca de uma nova realidade e deixando aí esse sofrimento de lado. Esse 6 de copas aqui, no fundo do deck, ele vem falando de uma questão de realização e uma cooperação. Então é como se vocês estivessem recebendo ajuda, né? O apoio emocional de alguém, ok? Para vocês saírem dessa situação. Então eu vejo aqui que tem muitas pessoas saindo aí de situações como depressão, né? Uma questão de ansiedade, síndrome do pânico, ok? Uma questão de solidão. Estavam aí enfrentando uma situação e com a ajuda de pessoas próximas, vocês estão conseguindo sair desse sofrimento, ok? Bora lá então, vamos ver aí o financeiro. Uma carta para o financeiro dos aquarianos. Olha, uma carta bastante positiva aí para os aquarianos, né? No que diz respeito às finanças. Esse aqui é um dos arcanos maiores, ok? O arcano de número 21, o mundo. E ele fala aí de um início de uma nova situação. Então eu vejo aqui vocês com muito poder de realização, conseguindo tirar do papel aí, né, situações que até então estavam engavetadas por conta de uma dificuldade financeira. Então eu vejo algumas pessoas aí conquistando bens materiais, né, realizando viagens, ok? Aqui tem uma questão
muito grande para viagens. Então vocês vão estar aí desfrutando de lugares novos, né? Conhecendo pessoas, ok? Tendo aí uma questão cultural, certo? Por conta desse poder financeiro, vocês vão estar aí culturalmente adquirindo novos conhecimentos, estabelecendo um novo ciclo de amizade. Então, a área financeira para os aquarianos está bastante positiva. Se até então tinha alguém aí que está com problema de trabalho, de repente, de se recolocar no mercado, vai iniciar aqui muito em breve, tá? Essa carta fala de uma ação muito rápida, de se recolocar no mercado de trabalho. Então eu não vejo aqui vocês com grandes dificuldades. Se passaram por dificuldades financeiras, esse é um ciclo que está sendo encerrado, ok? E aí vocês começam aí um novo ciclo na área financeira, ok? Um ciclo onde vocês vão conseguir aí ter bastante fôlego, bastante movimentação, vão desfrutar, o dinheiro aqui vai estar a favor de vocês, né? Então, vocês vão colocar aí o dinheiro para trabalhar em prol daquilo que vocês desejam conquistar. Vamos olhar aí a vida afetiva. Uma carta para a vida afetiva. Uma carta, por favor. Uma carta para a vida afetiva dos aquarianos. Saiu um arcano maior também, o diabo, né? O arcano de número 15. E o que esse arcano ele vem falando, pelo menos nas relações afetivas? Que vocês precisam tomar cuidado aqui com alguns sentimentos, como de posse, controle, né? Ciúmes, um apego, como se a pessoa aí no caso fosse propriedade de vocês. O arcano do diabo para as relações afetivas ele é muito positivo no que diz respeito à questão do sexo, à questão do prazer, de momentos íntimos, né? Então eu vejo que vocês estão bastante apaixonados. Aqui existe uma questão de paixão muito grande. Essa carta não vem falando de amor. Então se você aí de repente está solteiro, você vai começar um relacionamento extremamente apaixonado, né? Uma questão sexual muito aflorada, ok? Um desejo muito aflorado. Isso vem, isso parte das duas pessoas, mas o amor ele demora um pouco para ser desenvolvido. Se você já é casado aí, ou se já tem uma relação estabelecida, precisa tomar cuidado aqui com controle, né? Querer manipular o outro, querer controlar o outro, uma questão de ciúme, um sentimento de posse aqui, de apego, que na verdade acaba sendo negativo para o relacionamento. E, meus amores, aqui me faz um alerta bastante interessante para essa questão aqui, né? Como se vocês estivessem despertando de um sofrimento mental, de uma situação que você ainda não tinha certeza. Pode ser que os aquarianos aqui no mês de julho, eles descubram, né, algum fato novo dentro desse relacionamento. Você faz uma descoberta aí, né? Talvez de uma situação, uma fala que não foi contada, né, de forma clara, ok? Ficaram algumas coisas aí subentendidas, né? Algumas coisas ocultas, ou essa pessoa só falou aquilo que era benéfico para ela e não aquilo que você tinha direito de saber. Então eu vejo que chega aí para vocês, ok? Uma questão de uma situação de engano. Vocês começam a enxergar essa situação. Vamos ver aí a vida familiar dos aquarianos. Uma carta para a vida familiar. Uma carta para a vida familiar. Olha, a carta que saiu para a área da família também foi um arcano maior. O que está me trazendo aqui, né? Uma observação.
existe aqui a presença de bastante arcanos maiores. Então nós estamos falando aqui, nós não estamos falando de situações pontuais, ok? De fases, nós estamos falando aqui de essência, nós estamos falando aqui de propósito, ok? Nós estamos falando aqui de relações de vidas passadas. Quando aparece muito arcano maior numa jogada, ele vem falando de um propósito de vida, ok? Os arcanos menores, eles ressaltam muito uma questão pontual. E esse arcano aqui, a força, dentro da casa da família, tá dizendo que você precisa controlar aí a sua impulsividade, os seus instintos. Talvez você esteja querendo ganhar as coisas pela força, né? E aqui não fala de uma força reativa, aqui fala de uma força intelectual, né? De uma inteligência emocional. Então, para que você consiga, de repente, numa situação, fazer as pessoas compreenderem o seu ponto de vista, você precisa dialogar, você precisa pontuar aí como é que você está enxergando as coisas. Não adianta querer na força, sabe? Quando a gente fala para um filho assim, não vai fazer. Aí o filho pergunta, por que não? Não, por que não? Né? Então eu vejo que vocês estão se utilizando dessa fala, né? Querendo agir com a força. E aqui pede muito uma questão de uma ação, mas não reativa. O que é uma ação não reativa? É onde você, na verdade, não emprega força, ok? Você aqui precisa usar a questão da comunicação, a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, entender que nem todo mundo vai enxergar as coisas pelo seu ponto de vista, para você trazer aí essa questão do equilíbrio. Senão a gente quer fazer as coisas na força e acaba trazendo dificuldade para o seio familiar. Então eu vejo aqui que você precisa controlar muito essa impulsividade no sentido de discussões, né? De agir de forma impensada e depois pode até se arrepender, mas aí já fez, aí já falou, ok? Então é preciso controlar os instintos aí, pensar 1, 2, 3 vezes antes de falar e antes de falar se colocar no lugar do outro para ver como é que o outro vai receber isso, como é que o outro vai compreender isso. Então aqui vocês precisam usar muito os argumentos, ok? E não a força. Vamos ver aí espiritualidade para os aquarianos. Uma carta para espiritualidade. Espiritualidade, nós temos aqui, ó, o 8 de copas, certo? O 8 de copas vem falando do quê? De um equilíbrio emocional, né? De um equilíbrio aí das suas emoções, mas vem aqui no fundo do deck um arcano maior, né? O arcano da torre. Então, por que essa carta vem exigindo equilíbrio de você? Porque algumas coisas vão ser modificadas. Quando esse arcano ele aparece, não é uma modificação pensada, ok? Não é algo que você organizou, planejou e está aguardando acontecer. É uma mudança que a vida faz, né? E essa mudança ela é involuntária, ou seja, não tem nada aqui que vocês possam fazer para isso não acontecer, né? E aqui é uma questão muito, como a gente está falando de espiritualidade, pode ser uma decepção, pode ser um rompimento com uma crença. Então, até hoje, você vinha com uma fé aí, né? Ou você vinha com uma crença e você se decepciona com isso. Ou isso é retirado de você, sabe? Então, eu não sei se alguém aqui, de repente, desenvolve algum trabalho e isso é retirado de você. Você perde esse trabalho, você perde essa autonomia, você perde esse lugar de fala, mas aqui está dizendo que você não pode perder o equilíbrio da sua saúde emocional. Então vocês passam aí por uma grande transformação. Quando eu falo grande é porque é na base mesmo, né? Aqui não é só algumas pequenas mudanças, é uma transformação profunda no campo da espiritualidade, mas que isso vai trazer equilíbrio para vocês. Então eu vejo aqui que algumas pessoas vão até deixar de lado essa questão da crença, né? Podem se decepcionar com a religião e aí tomar um rumo diferente, iniciar o conhecimento numa outra área, certo? E aqui está dizendo que isso vai ser benéfico. Pode trazer sofrimento? Sim.
vai trazer sofrimento, né? Vai trazer um abalo, vai trazer uma decepção, mas isso vai gerar um equilíbrio. Então, passada essa situação, né? Porque isso aqui vem e nos pega desprevenido. Não é algo que vem com um aviso prévio, né? Você não vai sentir os efeitos dessa transformação. Isso, quando acontece, é uma ruptura na hora, né? Naquele momento. Então, não é, por exemplo, como o arcano da morte, que você sente as transformações. Você está sentindo que alguma coisa, né? Como no trabalho. Você sente aí que alguma coisa não tá legal no trabalho, né? As pessoas mudaram com você, o seu chefe mudou, então você já fica ali, né, com a luz amarela acesa no sentido de alerta. Aqui não, aqui quando você se depara com essa situação, o sinal aqui já é vermelho, já não tem o que fazer. Por isso que eu digo que vocês olham, né? Vão procurar uma solução aí, mas não vão encontrar, porque na verdade a vida retira de vocês essa situação, encaminhando aí a espiritualidade, encaminhando vocês para uma situação mais equilibrada. Vamos para obstáculos. Uma carta, por favor, para os aquarianos, obstáculo. Olha, um obstáculo aqui, né, que nós temos outro arcano maior, a justiça, ok? E o 6 de ouros, né? Então eu vejo aqui que algumas pessoas podem estar aguardando alguma resposta da justiça, algum processo, né? Alguém aí com alguma questão de guarda, de repente a guarda dos filhos, né? Ou uma ação que você está aguardando receber um retorno, uma questão de aposentadoria. Isso chega para você, tá? Isso aqui chega para você. Talvez você não vai receber aí todo o valor que você imaginava, ok? Que você estava contando com ele. Aqui sugere muito uma questão de acordo, né? Então é como se vocês tivessem que fazer um acordo. Para algumas pessoas esse processo ainda vai se arrastar um pouco, né? Por aí, por algumas instâncias. E outras vão ter que aceitar um acordo para colocar o fim nessa situação. Então o que a justiça, esse arcano, vem pedindo aqui como obstáculo? Para vocês aí, mais uma vez, aquarianos, né, manter a situação do controle emocional, tá? Esse arcano aqui, ó, a cor que impera nele é o vermelho, que vem falando do quê? Da racionalidade. Então não adianta nessa situação, de repente, para alguém que está indo para uma audiência, uma questão de separação de bens, a venda de alguma coisa, agir na impulsividade, porque já estou cansado desse negócio, não vejo a hora disso acabar, então vai assim mesmo, porque vocês podem perder aí, ok? Algumas vantagens. Então é olhar a situação de forma racional. Eu sei que quando uma situação ela se arrasta na justiça, a gente já quer logo colocar um fim. Então tá bom, eu aceito esse acordo, vou assinar aqui para me livrar dessa situação, mas depois vocês podem contabilizar aqui uma questão de prejuízo. Então a coisa aqui ela está favorável para os aquarianos, desde que você não haja na impulsividade, né? No calor da emoção aí. Então, se for um acordo, converse com o seu advogado. Eu vejo aqui também uma troca de advogado, tá? Talvez o advogado que vocês estão aí, ou tá muito, as coisas estão muito lentas, as coisas não estão acontecendo, ou não tá agindo com toda a verdade. Lembra que eu falei que vocês vão descobrir uma questão oculta? Talvez a verdade não esteja sendo contada aí 100%, vocês não estão participando 100% desse processo, ok? Então eu vejo algumas pessoas trocando de advogado, certo? E no dia da audiência, no dia da ação, no dia dessa apresentação, seja lá o que for, né? Prestar atenção com assinaturas, ok? Então eu vejo aqui que para muitas pessoas assinar contratos é algo delicado no mês de julho, porque vocês precisam olhar bastante, né? Ler, se tiver dúvida, tirar as dúvidas. Não faça nada na impulsividade, porque uma vez feito, você não vai conseguir voltar atrás. Esse arcano fala muito dessa situação, de se arrepender e não conseguir mais corrigir isso. Então o obstáculo aqui para os aquarianos é agir
né, de forma racional nessas questões burocráticas, tudo que se diz respeito aí à assinatura. Então, aposentadoria, processos, né, guarda, enfim, tudo que diz respeito a papéis burocráticos, vocês têm que ser muito racionais, sem o lance da impulsividade, ok? Apareceu aqui um arcano maior que fala da impulsividade. Vocês vão estar logo querendo, eu quero me livrar, então vai desse jeito mesmo. E aí vocês vão perder, ok? Perder dinheiro, certo? Vamos aí para um conselho. Um conselho para os aquarianos. Como conselho, nós temos aqui, olha, o enforcado, né? E essa carta vem falando do quê? Eu vejo que está muito relacionada a essa situação, tá? Se você age na impulsividade, nessa situação aqui de assinatura de papéis, na aquisição de alguma coisa que vai exigir a sua assinatura, se você não observar direitinho o que esse advogado tá te propondo, o que ele tá fazendo, você vai se ver numa situação aí de aperto, ok? De sacrifício. Então é como se vocês estivessem sacrificando, certo? Aquilo que vocês podem colher. Que essa carta, ela vem falando de colheita, né? É uma ação, ok? Que gerou um resultado positivo, uma colheita. Mas se vocês estão pendurados, se vocês estão aí sem capacidade de movimentação, não se faz colheita, ok? Então esse arcano vem falar disso, é como se você estivesse olhando aquilo que era para ser seu e hoje você se colocou numa situação de sofrimento. Poxa, perdi, olha, essa oportunidade era para ser minha, mas eu agi de modo impossível e eu acabei perdendo. Então você vai olhar para aquilo que era seu com um olhar de pesar, de sofrimento, de sacrifício, porque você agiu de forma impulsiva, certo? Então tá aparecendo muito isso. Se vocês não controlarem aqui essa questão da impulsividade, não adianta acordar de um pesadelo e continuar aqui tomando as mesmas ações, porque vocês vão cair de novo numa situação de aprisionamento. Vocês estão despertando de um pesadelo, mas dependendo da movimentação que vocês fizerem, vocês caem de novo nessa mesma situação inicial aqui. Vocês se veem mais uma vez, né, sem conseguir ajeitar as coisas, né? Vocês mesmo. E aqui esse arcano ele fala muito de uma questão de você se colocar. Então aqui não é que a justiça não será feita, ela será feita, mas dependendo do que você aceitar, você está abrindo mão de uma coisa que é direito sua, ok? Então você se prejudica. Aqui fala, né, que você se coloca numa situação prejudicial, ok? Vamos para aí os próximos passos. Uma carta para os aquarianos. Olha, aqui nós vemos o arcano, lembra que eu falei para vocês que vocês vão... Aqui eu vejo muito uma questão de dinheiro, tá? Como se vocês tivessem um dinheiro para receber, né? Vai depender muito dessa movimentação de vocês para esse resultado ser positivo ou não. E essa carta, ela vem sugerindo aí essa dualidade, né? Então, ou vocês podem abrir mão do que tem direito e já assino logo para acabar com isso, ou vocês podem fazer um acordo, né? De repente deixar a coisa rolar mais um pouco para ver aí o que se pode fazer, quais são os recursos que você pode utilizar, que tipo de documentação você pode juntar nesse processo para a situação sair favorável. Por que que eu digo que vai depender da ação de vocês para isso ser positivo ou negativo? Porque o fundo do deck, nós temos aqui o 5 de ouros. E o 5 de ouros vem falando de escassez, de uma situação financeira bem prejudicada, né? Aqui vem falando de miséria, aqui vem falando de preocupação, aqui vem falando de falta, ok? Vocês podem ver aí, né, na figura desse arcano, ok? As pessoas estão aí bem vestidas, né, de forma
maltrapilhos, ok? Aqui existe uma questão de saúde, então assim, dependendo do caminho que vocês adotem, ok? Para esse desfecho, a coisa pode ser positiva ou não para vocês, no que diz respeito a dinheiro. Então, futuro aí, façam escolhas conscientes, né? Mais uma vez, não façam escolhas tomadas pela emoção, tomado pela impulsividade. Coloque a razão à frente dos seus projetos, ok? Pensar aí de forma racional, analisar o que está ganhando, o que está perdendo, para que vocês não saiam no prejuízo aí no mês de julho. Ok, meus amores? Se você gostou dessa leitura, deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante, ok? Ativar o sininho e fazer a sua inscrição nesse canal. Tchau, tchau. Até!